Saúdo os irmãos, saúdo os amigos, amigas, rádio ouvintes, com a santa e gloriosa paz de nosso Senhor e de nosso Salvador Jesus Cristo. Como eu sempre digo, graças a Deus, que nos dá a oportunidade de estarmos ocupados, envolvidos na sua obra, no seu reino. Vamos ler uma palavra que está no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo narrou, escreveu o apóstolo do amor, o evangelista São João. Não gostamos de complicar as coisas, como vamos trazer uma palavra para os nossos queridos ouvintes. Por isso que vamos ler esta palavra. Ela vai se encontrar no capítulo 6 do Evangelho de São João. Capítulo 3. Nós vamos ler o versículo 14, o versículo 15, 16, 17 e 18. Diz assim a palavra: E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no unigênito Filho de Deus. Amado Deus, querido Pai que estás no céu, acabei de fazer menção da tua palavra e peço a tua ajuda, a tua iluminação, para que possamos, ó Deus, falar uma palavra que vá do encontro do coração, da necessidade daqueles e daquelas que estão a me ouvir. Oro a tu, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, teu Filho amado, Senhor nosso e nosso Salvador. Amados irmãos, queridos ouvintes, Israel vinha peregrinando pelo deserto e desobedeceu a Deus e começou uma mortandade no meio do povo de Israel. Isso está escrito no Antigo Testamento. E Moisés orou a Deus, e Deus orientou a Moisés que fizesse uma serpente, uma cobra de metal, e que levantasse aquela cobra numa haste, que ela ficasse suspensa, e que todo judeu que fosse picado por aquela serpente, olhando para aquela cobra, teria a sua cura. Foi isso que Jesus Cristo fez aqui, uma alegoria. Ele começa dizendo: como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem, ele, Jesus, seja levantado. O que aconteceu na cruz do Calvário, quando ele foi pregado em um monte, em uma montanha, e ali foi levantado. Então ele fez esta comparação. Aí ele diz: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas o versículo mais glorioso, mais reconfortante nesse texto é o versículo 16,
que diz: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não tem versículo na Bíblia que nos traga mais conforto, mais esperança do porvir. Este versículo ele mostra claramente que a salvação ela é possível. Quando falamos de salvação para alguma pessoa, elas acham que é algo inalcançável, ou mesmo que seja alcançável, é algo de um valioso preço que devemos pagar. E, na verdade, a salvação ela é de valor incalculável. Por isso que ela não pode ser adquirida por meus méritos, pelas minhas condições, pelo meu conhecimento intelectual, por ser um homem de bem, um bom pai, um bom esposo, um bom cidadão, um bom funcionário. Nada disso, apesar dessas qualificações serem necessárias ao ser humano, mas nada disso pode nos fazer salvos e aceitáveis diante de Deus. Foi exatamente isso que o apóstolo São Paulo, na sua carta aos Efésios, no capítulo de número, deixa eu dar uma olhadinha aqui para não citar errado, Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo de número 2, se eu não estou enganado, no versículo 8, é verdade, no versículo 9, ele diz assim: porque pela graça sois salvo, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, Paulo disse claramente que a salvação, ela é um dom. Dom é um presente. Dom é algo que eu não mereço. Você não merece. A humanidade não merece. Mas Deus amou o mundo, como eu acabei de ler em João 3,16, de uma tal maneira, uma maneira inexplicável, uma maneira incompreensível, que Deus tomou a decisão de dar o seu Filho único, o seu Filho unigênito, para que ele, assim como aquela serpente no deserto, que foi levantada numa haste de metal, e quem olhasse para aquela serpente seria curada daquela ferida mortal. Deus deu o seu Filho, Deus permitiu que seu Filho nascesse de mulher, nascesse em forma de homem, assumisse a forma do homem sem pecado, assumisse a forma do homem e fosse entregue aos poderes das trevas, aos poderes dominantes do mundo naquela época, fosse levantado em um madeiro, em uma cruz, entre malfeitores, contado por malfeitores, como diz o profeta Isaías, no seu capítulo de número 53, ele foi contado, foi considerado um malfeitor, foi crucificado, que era a pior tipo de morte daquela época. Só era reservada aquele tipo de morte aos piores bandidos, aos assassinos, aos fornicidas, aos assassinos de pai, matricida. Enfim, Jesus foi contado, aleluia, para que pela graça eu e você possamos alcançar a salvação. Então a salvação ela é possível, ela não é utopia, ela não é conto de pastor, de religioso, não é história de invenção para massagear a alma, para trazer uma esperança que na verdade não existe. Não, a salvação ela é real, tão real como eu estou falando com você agora, por causa deste alicerce que nós lemos, João 3,16, porque Deus
aleluia, amou o mundo. Ele não amou um grupo específico. Deus não é Deus só dos judeus. Deus não é Deus, aleluia, só de determinado povo. Ele é o Deus da humanidade. Ele ama a humanidade. Ele deu o que ele tinha de mais precioso, de mais valioso no céu, seu Filho amado. Glória ao nome do Senhor. E na antiguidade existia como verbo, como a palavra de Deus. Foi isso que João, no seu evangelho, no capítulo de número 1, ele diz: no princípio era o verbo, e o verbo era Deus. Jesus sempre foi Deus, e o verbo estava com Deus. E o verbo se fez carne, assumiu a forma do homem, a limitação do homem, as dores do homem, a tristeza do homem, a alegria do homem. A única coisa que Jesus não herdou da raça humana foi o pecado, porque ele foi gerado por obra e graça do Espírito Santo. Aí João continua na sua preleção. Vemos a glória, aleluia, do verbo como unigênito Filho de Deus. Aí ele disse qual era a missão do verbo: veio para o que era seu. Jesus veio de forma específica para a nação de Israel, para estabelecer o seu reino, para através do seu reino abençoar todos os habitantes da terra, como ainda vai acontecer em um futuro bem próximo. Mas os seus não aceitaram, os seus não reconheceram, os seus rejeitaram, os seus lhe entregaram no poder, os seus o entregaram ao poder romano, e o poder romano o crucificou. Mas João não termina esta apelação com tristezas, mas a tantos quanto aceitaram, foi lhe dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, querido, você pode estar se perguntando se a salvação ela é de graça, se eu não posso, com os meus méritos, com as minhas atitudes, adquirir a salvação. O que eu devo fazer? Pelo menos 4 coisas você precisa fazer para ser salvo. Sem essas 4 coisas, ninguém será salvo. Qual é a primeira? Você e eu precisamos reconhecer que somos pecadores. A Bíblia diz que Deus olhou dos céus à terra, não viu nenhum justo sequer. Deus não encontrou nenhum homem perfeito, Deus não encontrou nenhuma mulher perfeita, Deus não encontrou nenhuma família perfeita. E olhe que, na história do povo de Deus, houve homens tão íntimos de Deus, que Deus dizia, como disse de Abraão: ocultarei eu alguma coisa de Abraão, visto que ele será grande, visto que ele vai ordenar bem a sua casa. Mas mesmo assim Abraão estava incluído na lista dos injustos, porque Deus diz que não viu nenhum justo sequer. Mesmo Deus dando o testemunho que deu de Jó ao inimigo de nossas almas. Observaste Jó, meu servo, homem reto, justo, temente a Deus, que se dizia do mal, mas mesmo assim ele estava incluído na lista dos injustos. Eu estou incluído na lista dos injustos. Você, sua casa, sua família, minha família, nossas famílias estão incluídas na lista dos injustos. Então, o primeiro passo em caminho da salvação, que é possível o homem ser salvo em carne, o homem comendo, bebendo, casando, dando-se em casamento, gerando filhos. É possível o homem ser salvo, e a mulher também. É reconhecer que é um pecador ou uma pecadora. O segundo ponto é reconhecer que por nossos meios não podemos fazer nada para ser salvo. Não adianta, meu amigo, peregrinação,
não adianta romaria, não adianta penitência, não adianta dízimo alto para comprar lugar na igreja. Enfim, não adianta nada. Não adianta anel de doutor, não adianta teologia sistemática, não adianta ler a Bíblia 50, 70, 80 vezes. Isso não vai lhe ajudar, mas não vai lhe dar a certeza que você, pelos seus méritos, pode adquirir a salvação. Então, queridos irmãos e amigos, o terceiro passo nesta caminhada da salvação é reconhecer que só existe um Salvador. Ele chama-se Jesus Cristo, apelidado de Nazaré, porque era a sua cidade. Paulo, com toda a sua grandeza, ele escreveu 13 escritos do Novo Testamento. O Novo Testamento, ele tem 27 escritos. 13 saiu da pena deste homem, conhecido como o apóstolo São Paulo. Mas mesmo assim, Paulo não pode salvar ninguém. Estevão, o primeiro mártir da igreja, o primeiro homem a ser apedrejado e morto pelos injustos, defendendo a sua fé, homem de tanta fé que viu o céu aberto, viu Jesus assentado à direita de Deus, mas ele não pode lhe salvar. Maria, a bem-aventurada virgem, aquela menina, aleluia, prometida a José, comprometida com José, que recebeu a visita do anjo Gabriel. E o anjo lhe disse: bem-aventurada és tu entre as mulheres. Ou seja, ela foi uma mulher diferenciada, ela foi uma mulher escolhida, ela foi uma mulher bem-aventurada, feliz, porque Deus a escolheu, para que no ventre dela, no útero dela, por obra e graça do Espírito de Deus, viesse ao mundo o seu filho, cumprindo-se, aleluia, a profecia de Gênesis 3:15, da semente da mulher nascerá um que esmagará a cabeça de Satanás. Se Maria tivesse, aleluia, gerado pelo intercurso humano, Jesus não seria a semente da mulher, seria a semente do homem, seria a semente de José, e não poderia fazer absolutamente nada. Então, meus queridos, eu poderia falar aqui de uma legião de santos, santas, pessoas que o mundo não era digno deles, como diz o escritor aos Hebreus, mas eles não podem salvar ninguém. Pedro, ou melhor, São Lucas, registrando em Atos dos Apóstolos, o que falou Pedro, Pedro diz: porque em cima do céu, embaixo do céu, em cima da terra, embaixo da terra, não há nenhum nome, aleluia, pelo qual possamos ser salvos. E por último, então, o que fazer? Aceitar Jesus como seu Salvador. Não só aceitá-lo, mas viver uma vida de obediência. A Bíblia diz a maneira correta de se acreditar em Jesus. Tem pessoas que acreditam em Jesus como filho de Maria. Amém? Ele é filho de Maria segundo a carne, mas ele é Deus e Senhor de Maria. A própria Maria disse isso: eu me alegro no Senhor, meu Salvador. A Bíblia ensina como se crê em Jesus. Quem crê no Senhor Jesus, como diz as Escrituras, não é como diz o pastor, não é como diz o Papa, não é como diz o líder religioso, é como diz as Escrituras. Rios de água viva fluirão do seu interior, falando exatamente da salvação, deste presente que nos traz a paz. Aleluia. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 5, ele diz que a paz, né, entre Deus e entre nós. Deixa eu procurar para ler mais uma vez, para não cometer
nenhum engano do que eu vou ler. Carta do apóstolo São Paulo ao Romano, a igreja que estava na cidade de Roma, no capítulo 5, o versículo 1 em diante, Paulo diz assim: sendo, pois, justificados pela fé. O que é ser justificado? É ter seu pecado perdoado. Sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Cristo é a ponte, aleluia! Oh, mandei canta lá, manahá. Cristo é a ponte, Cristo é o elo de ligação entre eu, miserável pecador, homem imperfeito, homem falho, homem pecador, destituído da graça de Deus. Cristo é o elo, ele é o verdadeiro religare. Não existe religião que ligue ninguém a Deus a não ser Cristo, porque a palavra religião vem do grego religare, ou seja, religar, aleluia, algo que estava separado. O pecado do homem, oh aleluia, o pecado do homem, ele fez uma separação entre ele e Deus. O Deus Santo, aleluia, não suporta o pecado que está no pastor Damasceno, mas o Deus Santo ama de forma, aleluia, incompreensível, como diz João 3,16, o pastor Damasceno, e ele buscou para religar o pastor Damasceno a ele, e esta religação, ela é feita através de Jesus Cristo. Repito o que Paulo disse: sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus. A inimizade se acabou, o temor de se aproximar de Deus se acabou, a separação foi posta por terra, e nós vemos isso na simbologia do véu, lá no Antigo Testamento para o Novo, no tabernáculo, no templo. Ali tinha um véu, que uma vez por ano apenas o sumo sacerdote entrava, mas quando Jesus Cristo de Nazaré, pregado na cruz do Calvário, levantou a sua voz e disse: Pai, está consumado. Diz a palavra do Senhor que mãos invisíveis rasgaram de alto a baixo aquele véu. A separação acabou. Aleluia! Sendo, pois, justificado pela fé, aleluia, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, amados ouvintes, para terminar, veja o resultado. Paulo, mais uma vez, o grande apóstolo São Paulo, ele escreveu mais uma vez em Romanos, nesta feita, no capítulo de número 8, veja o que este homem disse: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Termino, meu amado irmão, amigo, querido ouvinte. A salvação, ela é possível. A salvação, ela é de graça. Quem proporcionou isso foi Jesus Cristo, Deus, através de Jesus Cristo. E a maneira de você adquiri-la é pela fé. Não confie em seus méritos. Não adianta Juazeiro de Canidé, Aparecida aqui no Brasil, não adianta romaria e banho no Rio Jordão, na Terra Santa. Tudo isso é bom do ponto de vista turístico, mas nada disso vai levar você a ter esta paz, ter esta certeza que é o salvo. Aceita Jesus Cristo neste momento. Entrega teus caminhos a Ele. Confia nele e tudo Ele fará, porque a salvação é possível e é de graça. Fiquem na paz do Senhor. Este é o meu desejo, em nome de Jesus. Amém.